Bom, então, muito boa noite a todos. É uma honra e uma grande responsabilidade falar do Dr. Bach, né? O nosso grande mestre dos florais, das flores. E hoje eu senti de trazer um pouco mais, né? E um pouco além dos florais. Porque muitos conhecem sobre os florais de Bach, mesmo que superficialmente, de alguma maneira já ouviram falar. Ah, florais de Bach, já tomei. Ou, nossa, um Haskell, quem nunca tomou, né? Tem muito isso. Então, eu realmente eu senti de trazer um pouco mais da filosofia, porque isso, de fato, as pessoas não conhecem. Então, antes da filosofia, eu vou trazer um pouquinho da história do Dr. Bach, né? Ele nasceu em 24 de setembro de 1886, então ele faz aniversário semana que vem, faria, né? Com muito mais centos, mas tudo bem. Mas comemoramos semana que vem. E ele nasceu na Inglaterra. Em 1912, ele se formou médico em Birmingham. E ele começou a atender, só que ele tinha uma saúde muito frágil, né? Ele realmente não era um as do físico, né? Desde a faculdade ele já sabia da saúde frágil. Ele foi trabalhar no pós-guerra. Em 1914 ele atendia as pessoas que chegavam da guerra. Ele não serviu a guerra justamente porque ele não tinha físico para isso. Ele tinha uma saúde frágil. E aí, em 1917, ele numa estafa teve uma hemorragia gravíssima. Os amigos, né, os colegas médicos abriram, fizeram uma cirurgia que hoje, né, pensa-se que era um câncer muito grave, né, abdominal. Então abriram e fecharam porque não tinha muito o que fazer. Apenas estancaram a hemorragia e disseram: vai para casa, você tem 3 meses de vida. Basicamente foi isso. Ele falou: ok, então se eu tenho 3 meses, eu vou fazer desses 3 meses os melhores 3 meses de estudo, né? Porque ele realmente tinha muita coisa em andamento. Ele era um grande discípulo de Hahnemann, então ele já estudava a questão da homeopatia e das medicinas naturais. Ele já pensava em como tratar o doente e não simplesmente a doença. E como trazer aquilo de uma forma mais suave, mais leve, não tantos químicos, né? Até de 1919 a 1922, ele trabalhou no London Homeopathic Hospital, né? Que era o Hospital Homeopático de Londres. E ele desenvolveu os nosódios intestinais, que são muito usados até hoje, né? Era uma vacina oral, digamos assim, que ele fez a partir desses nosódios. Então ele também cooperou muito com a homeopatia. Ele era até chamado de um novo Hahnemann, né? Mas ele queria mais. Ele queria muito mais. E aí ele começou a estudar os florais. Em 1928, ele já identificou os primeiros, que eram Mimulus e Impatiens. Então, o medo dos medos conhecidos e o Impatiens, né, que é para aquela pessoa que tem uma dificuldade com o tempo do outro, difícil tolerar o tempo do outro, pessoas aceleradas. E aí, em 1928 também, ele foi numa festa e ficou observando o comportamento das pessoas. Ele era muito observador. E ele percebeu que dava para dividir em 7 grupos as personalidades. Porque ele já tinha começado a perceber que a personalidade interferia no estado de saúde, né? Então, desde lá, na verdade, quando ele trabalhou cuidando dos que chegavam da guerra, ele percebia que, por exemplo, situações semelhantes, pessoas com biotipos semelhantes, que o mesmo remédio, teria o mesmo efeito naquelas pessoas, tinha efeitos completamente diferentes. E o que mais diferenciava um indivíduo do outro era o seu temperamento, a sua personalidade. Então, ele já tinha percebido que a personalidade, o temperamento, ditava a eficácia dos tratamentos. Então, isso tinha a ver também com as doenças. Se dita o tratamento, dita a doença. Então, ele já estava prestando atenção nisso. E aí, ele, nessa festa, ele percebeu e dividiu em 7 grupos. Enfim, quando tudo isso foi acontecendo, todo esse processo foi acontecendo dentro dele, né? Até nesse período, nossa, agora que eu vi que eu acabei não colocando a data certa ali, depois eu arrumo para mandar para vocês. Mas enfim, ele deixou Londres, ele contatou uma assistente, a Nora Ricks, que foi com ele, largou tudo, largou consultório, largou toda a vida que ele tinha estável, o hospital que ele trabalhava, e foi para o meio do mato estudar cada uma das flores.
Então, muito também do que se tem de relato são coisas que a Nora trouxe, porque ele foi testando e ele foi sentindo no corpo cada uma dessas emoções que ele se propunha a trabalhar. E isso gerou, lógico, que um cansaço muito grande, né? Uma sobrecarga física e emocional, porque ele sentia cada uma dessas emoções de modo a poder trabalhá-las. Então foi uma entrega muito profunda. Ele realmente deu a vida pelo trabalho. Só que nisso já tinha passado de longe aqueles 3 meses. Porque ele percebeu que, como ele tinha um propósito muito firme, que era concluir os estudos dele em 3 meses, quando ele tinha um propósito muito firme, ele voltou a viver. E ali nem lembrava que ele estava mais doente. Então, lá foi fazendo seus estudos, foi elaborando tudo bonitinho, chegou, conseguiu, concluiu todos os seus florais, coisa mais linda. O que ele fez? Queimou tudo. Queimou tudo que ele tinha de material extra. Ele realmente só manteve o básico, né? E por muito tempo, desculpa, eu não coloquei a data certa aqui, eu acabei não corrigindo, mas eu acredito que foi por volta de 1932 a 34, ele ficou atendendo de forma sazonal. E, na verdade, praticamente até a morte dele. Por quê? Ele atendia principalmente outono e inverno, e verão e primavera ele trabalhava nos estudos dele com as flores. Porque tem isso também, então algumas flores ele percebia que tinha que colher na primavera, naquele clima, sem nuvem. Então ele foi percebendo isso e ele conduzia o trabalho dele também dessa maneira. Enfim, em 1934 foi quando ele voltou e foi morar no Monte Vernon, e foi lá que ele finalizou os seus estudos, concluiu, encontrou todos os florais em 1935 e dia 26 de novembro de 1936 ele faleceu, exatamente um ano depois de ter concluído o seu trabalho e ter deixado o essencial para a humanidade. Então, dito isso, uma história de forma bem resumida, porque tem muita coisa nessa história, mas de uma forma bem resumida, só para entender um pouquinho, né, de onde vem esse Dr. Bach. Então, dito isso, eu queria trazer para vocês o que levou ele a conduzir todas essas descobertas e todo esse tratamento e todo esse olhar perante as doenças. Então, a primeira coisa da filosofia do Bach era a simplicidade. Então ele falava, né? Tudo que eu vou trazer aqui são frases dele mesmo, tá? Eu não escrevi que são dele, então eu já digo, todas são frases dele, presentes nos livros dele. Esse sistema de tratamento é o mais perfeito que foi dado à humanidade, dentro da nossa memória viva. Ele tem o poder de curar a doença e em sua simplicidade pode ser usado nos lares. É a simplicidade combinada com todos os seus efeitos de cura que o tornarão tão maravilhoso. Então ele já trazia isso com muita força, não complica, né? Ele falava, eu quero fazer isso tão simples quanto possível. Então eu tenho fome, eu vou sair, vou pegar uma alface na minha horta pro meu chá, eu tenho medo, eu tô doente, eu vou tomar uma dose de mimos. Simples. Então eu tenho fome, eu vou comer, eu tenho medo, eu tomo mimos. Então ele trouxe de uma maneira simples para que todos tivessem acesso aos florais. Porque basta a gente se conectar com as nossas emoções. Então, por mais que seja simples, o difícil é, talvez, né, a gente não saiba lidar com as nossas emoções e encontrá-las, conhecê-las, reconhecê-las, se conectar. Talvez a maior dificuldade é justamente essa. Por isso temos os terapeutas florais, por isso temos os estudos sobre os florais, porque é muito simples tratar a emoção, mas qual é a emoção? Então, é simples. É mais simples do que a gente imagina, porque é a gente que complica. E aí, onde a gente vai mergulhar ainda mais é quando ele diz, trate o doente e não a doença. Isso Hahnemann também já falava de alguma maneira, né? Então, o que o Dr. Bach traz? As ervas curam nossos medos, nossas ansiedades, nossas preocupações, nossas falhas, nossos erros. São esses que nós devemos detectar e não a doença. Não importando qual seja, ela acabará. E aí cabe a gente colocar, ele fala muito em falha, erro, defeito. E o que é isso? É tudo aquilo que impede a gente de ser o nosso melhor, de estarmos conectados com a nossa essência. É tudo aquilo que distancia a gente da fagulha divina que temos dentro de nós. Isso são os defeitos, né?
Então, enquanto as nossas almas e personalidades estiverem em harmonia, tudo será felicidade, paz e saúde. Mas quem que tá, né, em perfeita harmonia, em paz e saúde, é muito difícil. A vida nos convida diariamente, nos desafia diariamente, é muito difícil a gente manter isso. Né? Então, a doença no corpo, como a gente conhece, ela é resultado de um produto, o produto final. Ela é o último estágio de algo muito mais profundo. A doença, ela se origina muito acima do plano físico, mais próximo do mental. É o resultado de um conflito entre o eu espiritual e o eu mortal. Então, enquanto esses dois eus estiverem em harmonia, teremos perfeita saúde. Porém, uma vez que há discórdia, ocorre o que conhecemos como doença. O que ele quer dizer isso? O eu espiritual e o eu mortal. O eu mortal nosso aqui, carne e osso, né? Eu espiritual, quem somos nós em essência? O que a gente veio fazer aqui? Qual é a nossa missão? Quando a gente está desalinhado com quem somos, com o que queremos, o que fazemos, é que começam as doenças, é que começam as desarmonias. E são esses defeitos que justamente, os defeitos, né, da nossa personalidade, do nosso temperamento, as nossas dificuldades de modo geral, que distanciam a gente do nosso objetivo. E aí vem o desequilíbrio e a harmonia. E muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, isso é absolutamente inconsciente. Que a gente só está sobrevivendo. Quando a gente está, de fato, vivendo, a gente sabe o que está acontecendo. Nós temos mais consciência das nossas emoções. Mas no dia a dia, na vida corrida que a gente leva, na maioria das vezes, estamos apenas sobrevivendo. E quando estamos sobrevivendo, adoecemos. E a doença, embora aparentemente cruel, nos ajuda a aprender lições que precisamos saber. Isso a gente fala muito aqui, né? Vem uma doença, ai meu Deus, o que eu preciso aprender com isso? Eu quero que dá raiva, dá. Aí a gente toma outro floral. Mas é isso, a doença ela vem para ensinar e ela não é uma punição. Né? Ela tem uma finalidade de dar uma lição e ela não vai ser erradicada até que a lição seja aprendida. É uma doença recorrente? Precisa aprender com ela. Senão ela vai voltar. As doenças crônicas, justamente, são coisas que precisamos olhar nas nossas emoções. Não adianta tratar os sintomas se não trabalhamos na raiz das doenças. Então, o seu objetivo é trazer de volta o estado original de harmonia entre a personalidade e a alma. O fato de o indivíduo ainda ter vida indica que há esperança. Então, é justamente isso. Né? Doenças crônicas, ou mesmo doenças súbitas, ou, enfim, algo que acontece de repente, é para a gente olhar. Se tem doença no corpo físico, com certeza isso começou muito antes na alma. Né? E o baile traz muito essa reflexão, muito. Então, não é só sobre tratar, não é só sobre saúde física. Na verdade, o que menos é sobre saúde física, é sobre saúde emocional. É sobre o doente. E a doença é única e puramente corretiva. Não é vingativa nem cruel. É um meio adotado pelas nossas próprias almas para mostrar-nos os nossos erros e impedir que façamos mais mal a nós mesmos. Porque é isso, a doença, muitas vezes, a doença vem quando a gente está enlouquecido. Então, um exemplo muito prático e foi muito claro para mim, né? Em 2020, acho que é isso, 2020, eu estava exausta. No ápice do meu estresse, do meu cansaço físico, mental, trabalhando enlouquecidamente, reformando apartamento. Eu estava sobrevivendo, literalmente. Eu estava extremamente obesa, porque eu nem pensava no que eu ia comer. E quando falava, você não quer fazer dieta? Eu falava, não quero nem pensar o que eu tenho que comer. Só vou comer porque eu tenho que viver e tal. Então, eu comia, na verdade, as maiores porcarias, porque era mais rápido, era mais fácil. Então, eu estava simplesmente male sobrevivendo. Aí as pessoas falavam, não, você não quer descansar? Não, eu preciso... vai viajar? Não, eu quero ficar na minha casa, eu tô exausta, eu quero ficar em casa, eu quero dormir. Juro pra vocês, assim, foi 2 semanas que eu praticamente só falava isso. O que aconteceu? Um belo dia, lindo, maravilhoso, perdi o olfato, dia 18 de março de 2020. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas a pegar Covid na quarentena. E aí eu fiquei em casa e de cama. E foi um jeito de me parar. Porque mais do que aquilo, eu não sei onde eu ia parar. Eu já estava tomando remédio para ansiedade, para crises de pânico. Eu já estava em outro patamar.
Então foi um jeito que a minha alma encontrou de parar o meu corpo. Porque outras pessoas que estavam próximas não pegaram, por que eu peguei? Então é muito importante, mas as doenças, por mais que elas nos irritem, porque eu particularmente, Carol, não gosto de ficar doente, então é sempre olhar para a doença como o que podemos aprender com ela, o que ela veio nos ensinar. É hora de desacelerar? É hora de mudar a rota? É hora de olhar para mim? Sempre tem uma lição. Então, a doença, né, é o meio adotado pelas nossas almas para mostrar os nossos erros e impedir que a gente faça mais mal a nós mesmos e trazer-nos de volta ao caminho da verdade e da luz, do qual nunca deveríamos ter saído, né? E a gente fala que ela é cruel porque ela é o resultado do pensamento e ação errada. Então parece uma crueldade aos olhos dos outros, né? Mas é pra gente. Então a necessidade de desenvolver o lado do amor e da irmandade da nossa natureza ao máximo fará com que a crueldade seja algo impossível no futuro. E aí, né, neste momento dessa apresentação, mas na obra do Bach a gente vê isso em muitos lugares, eu começo a trazer para vocês um pouco dessa filosofia do amor que ele traz. Ele traz muito esse amor, essa compaixão, essa irmandade conosco, com a natureza, com as flores, principalmente, e com os outros, né? Então, quando ele traz florais que vem trabalhar a nossa relação com o outro, então, por exemplo, eu sou intolerante com o jeito que os outros fazem as coisas, eu quero do meu jeito. Poxa, não dá para mudar o outro. Dá para mudar o modo como você olha para o outro. E como você reconhece e respeita as diferenças. Isso é amor, é compaixão, é empatia. Então, Bach, ele já traz isso muito além. É muito além de uma medicina. Tanto que ele falava, né, quando ele saiu da faculdade, ele falava que ele ia levar 6 anos para esquecer tudo que ele aprendeu. Então é isso, porque a medicina trata o corpo. Bach fez todo esse trabalho para tratar a alma, antes que chegue no corpo. Opa, peraí, parou aqui. Então, as doenças principais do homem são falhas, como o orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância, a instabilidade e a ambição. E se considerarmos cada uma delas, veremos que são contrárias à unidade. O que ele quer dizer isso? A unidade, justamente, quando ele fala em unidade, ele está falando sobre a fagulha divina que tem dentro de nós. Então, tudo isso nos distancia da nossa essência e dos outros, né? Porque nós somos uma fagulha, todos têm dentro de si. Então, contrários à unidade é isso também, é o todo. Então, ou é algo que te fere, ou é algo que fere a vida em sociedade. Então, é para isso que a gente tem que olhar e como nós podemos melhorar. É cada um fazendo a sua parte. Não podemos mudar o outro, podemos nos modificar. Podemos trabalhar as nossas emoções, as nossas reações, os nossos defeitos, as nossas falhas, como seres humanos. E para trabalhá-las é preciso aceitá-las também, é preciso concordar que temos todas elas. Às vezes em menor, maior grau, em situações sim, outras situações não, mas todos temos. E já tivemos ou teremos orgulho, crueldade, ódio, egoísmo, ignorância, instabilidade e ambição. Então cabe a nós também reconhecermos a nossa humanidade e sabermos que estamos passíveis de ter qualquer uma dessas falhas. E a prevenção e a cura da doença, elas podem ser encontradas por meio da descoberta do que está errado dentro de nós, que foi o que eu acabei de falar, né? E pela erradicação dessa falha através do sincero desenvolvimento da virtude que a destruirá. E aí é que eu acho lindo, porque ele não fala em combater o defeito. Ele fala justamente em trabalhar a virtude para eliminar essa falha. Então, olha só, a gente potencializa o que tem de bom. Sendo assim, o que não é tão bom, perde a força. Então, essa é a magia, né? E a cura da doença, ela pode ser encontrada, então, descobrindo o lado errado dentro de nós e erradicando essa falha pelo desenvolvimento pleno da virtude oposta. Não lutando contra o errado, mas permitindo que a virtude oposta inunde o nosso ser e ilumine a falha de nossa natureza. Para isso,
Devemos praticar a paz, a harmonia, a individualidade e a firmeza de propósito. E essa realidade deve se desenvolver dentro de nós, até que se torne a característica mais importante da nossa existência. Então a gente tem que trabalhar no positivo. Paz, harmonia, individualidade e firmeza de propósito. Lembra que eu falei, a doença começa quando nós desvinculamos o nosso propósito do que a gente está fazendo. É ali que começa. Então se a gente trabalha nisso, a chance de adoecermos é muito menor. Devemos prontamente praticar a paz, imaginando a nossa mente como uma lagoa a ser mantida sempre calma, sem ondas ou mesmo ondulações que possam interferir em sua tranquilidade e gradualmente desenvolver seu estado de paz, até que nenhum evento da vida, nenhuma circunstância, nenhuma outra personalidade possam, sob condição alguma, afetar a superfície dessa lagoa ou fazer surgir dentro de nós qualquer sentimento de irritação, depressão ou dúvida. Eu diria que isso é quase uma utopia nos dias de hoje. Né? A gente pensar que é possível, de fato, que nada perturbe a nossa lagoa. A questão é, quanto tempo a gente leva até amansar as nossas águas? Então, muitas coisas vão acontecer e vão gerar ondas, vão gerar turbulências na nossa lagoa. A questão é, quando nós nos trabalhamos internamente, começou a balançar, respira e volta. Entende que cada um tem o seu tempo e o seu processo. Então, o Bá já trazia isso, porque realmente isso seria um mundo ideal. Seria um mundo ideal. E a gente pode. Por pequenas atitudes, nós podemos fazer a diferença. Então, se você muda, a pessoa do lado vai olhar para você e vai falar, poxa, se ela consegue, talvez eu também consiga. E assim, a gente vai fazendo essa corrente do bem, do positivo. Sendo realistas, porque não é fácil. Né? A vida vai nos desafiar constantemente, as pessoas também, os relacionamentos também. É muito fácil ter uma lagoa plana se você estiver no alto lá do Tibete, sozinho como um monge. Mas nas relações, os desafios são constantes. E vivemos em sociedade. Então é isso. A gente tem que saber como amansar as nossas águas. Porque não dá para evitar que taquem uma pedra na nossa lagoa. Se nós desenvolvermos suficientemente a qualidade de nos entregarmos ao amor e ao cuidado direcionados àqueles que estão ao nosso redor, alegrando-nos com a gloriosa aventura de alcançar o conhecimento e ajudar os outros, nossas tristezas e sofrimentos pessoais logo cessarão. Este é o grande objetivo final, a perda de nossos próprios interesses a serviço da humanidade. E aqui é uma máter, né? E aqui é muito alma mater essa frase, assim, a hora que eu li, eu até me emocionei porque é isso, essa força que acontece de quinta-feira aí na Casa Gaia e que reflete aqui, né, quando a gente também começa a receber o reiki, e toda essa troca que a gente tem, é isso. É como a gente está aqui compartilhando amor, compartilhando acolhimento, compartilhando conhecimento, e aí quando a gente vê aquilo que estava angustiando a gente, você fala, nossa, ficou mais leve de repente. O que aconteceu? Porque quando a gente dá, a gente também recebe. Inconscientemente, a gente não tem que fazer esperando, mas quando a gente se coloca a serviço da humanidade, tenha certeza, isso faz parte do propósito de todos. Porque se fosse para vivermos sozinhos, estaríamos cada um na sua ilha. Eu moro numa ilha, mas não é para tanto. Mas se fosse para vivermos isolados, estaria cada um no seu cantinho. Cada um cuidando do seu próprio umbigo. Se estamos em sociedade, precisamos viver em sociedade, precisamos também pensar no outro, nos interesses do outro, não só nos nossos interesses. Então, empatia, amor, amizade, é isso. Então, olha como Bá vai de encontro àquilo que a gente faz aqui toda semana, a nossa igreja, né? Porque é isso, né? A gente está aqui toda semana, é o lugar que a gente vem para isso, é para não pensar só na gente, é para compartilhar, é para trocar amor, trocar conhecimento, trocar amizade. É a nossa família de alma. E as nossas almas nos guiarão, se lhes dermos ouvidos, em todas as circunstâncias, todas as dificuldades. E a mente e o corpo assim guiados passarão pela vida
irradiando felicidade e perfeita saúde, livres de todas as preocupações e responsabilidades, como uma criança confiante. Então isso é um processo. E as flores do Bach, elas ajudam muito a gente nesse processo. Muito. Porque a gente aprende que a gente é humano, quando a gente começa a se conectar com as flores, então a gente olha para cada uma das nossas sombras, das nossas falhas, dos nossos defeitos, mas com essa mesma humanidade a gente se coloca pequenino para receber a ajuda e o carinho da energia de uma flor. E a gente recebe. Como uma criança que confia, simplesmente deixa. E todo sorriso doce, todo pensamento gentil, toda ação feita com amor, simpatia ou compaixão pelos outros provam que existe algo maior dentro de nós, que não podemos enxergar. Que todos carregamos dentro de nós uma chama do divino, que dentro de nós reside um princípio vital e imortal. Então é lembrar que a alegria de viver, o pensamento gentil, o carinho, essa compaixão, todo mundo tem. Até aquela pessoa carrancuda que você nunca viu dando um sorriso, a chama divina dela é igualzinha a sua. Ela só tem mais feridas. E talvez tudo que ela precisa é de amor. Talvez não, com certeza. Então, cabe a nós. Cabe a nós fazermos diferente. Por fim, mas não menos importante, não tenhamos medo de mergulhar na vida. Estamos aqui para adquirir experiência e conhecimento. E aprenderemos pouco se não enfrentarmos a realidade e não dermos o máximo de nós mesmos. Essa experiência pode ser adquirida em qualquer lugar. E as verdades da natureza e da humanidade podem ser efetivamente conquistadas em uma pequena casa de campo ou em meio ao ruído e à agitação da cidade grande. Ou seja, é dentro de nós. Não é onde estamos, mas quem somos. E aí vem uma última reflexão, só para dar aquela cutucadinha. Então, se a cura está dentro de cada um, se a gente pode, simplesmente transformando os nossos pensamentos, as nossas atitudes e nos curarmos, seriam florais placebo? Muitas pessoas já me perguntaram isso. Por isso eu trouxe aqui para vocês. Vocês sabem que existe placebo e existe nocebo. Já ouviram falar desse termo? Eu acho isso incrível. Porque o que é o placebo? Placebo é quando você toma uma medicação e por acreditar que essa medicação faz um efeito, você tem um efeito esperado. Acontece que também existe o efeito nocebo, que quando você duvida, quando você realmente não acredita naquele tratamento, ele não faz efeito. Porque justamente a cura está dentro de nós. Então, duas pessoas submetidas a uma quimioterapia, se uma acredita e a outra não, a que não acredita não vai ter resultado. Isso é o efeito nocebo. Se você duvida, nada funciona. Agora, se você acredita, funciona. Então, então os florais são placebo? Que seja. Você acreditando e tomando, ele vai funcionar. Agora, se você tomar sem acreditar, por mais que eu te prove por inúmeros fatores, inúmeros trabalhos científicos que eles funcionam, não vão funcionar. Então, sim, a cura está dentro de cada um de nós. E as flores são o caminho para essa cura. Mas é preciso acreditar, não só nas flores, mas principalmente na sua capacidade de se curar. Porque quando a gente se põe a florir, quando a gente se abre para receber o que a natureza tem a nos oferecer, a gente cresce. Em conexão com a natureza. Somos natureza. Então, sim, as flores estão aí para cuidar da gente, para cuidar das nossas emoções. E o Dr. Bach trouxe isso muito além de gotinhas de flor, de gotinhas que trazem a frequência vibracional das flores. Ele trouxe uma nova filosofia de vida, uma visão, uma esperança de um mundo melhor. E as flores são o caminho da flor. Muito obrigada.